Fala, meus alunos queridos. E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um conteúdo online? Espero que sim. Apertem um cinto, que hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de cheque que nós começamos semana passada, tá certo? Gente, 19AC02 é o número dessa turma preciosa. Galera, tô com saudade de vocês e a minha vontade é fazer a chamada de vocês. É verdade, fazer a chamada de vocês. Paulo, vamos lá, Luciana, Luciene, Davi, quem mais? Tem mais, tem o Guilherme, tem a Josilânia, quem mais, gente? Tem bastante gente aí, e tem a Darlane que tá grávida, logo vai ter o seu filhote. Então, minha gente, eu quero dizer para vocês que vocês são especiais, são maravilhosos, e a gente sente muita falta de vocês, tá certo? Logo tudo isso vai passar e a gente continua aqui firme e forte na rocha, trabalhando para a gente crescer na vida e conseguir coisas melhores no futuro, tá certo, gente? Como eu falei, a gente vai dar continuidade ao assunto de cheque que foi iniciado semana passada, tá certo? Mas antes, gente, é aquilo que a gente já tem falado, lá na página 26, tá certo? Dê uma revisada na página 26 do livro financeiro, tá bom? A gente tá nessa série, gente, falando sobre finanças de uma empresa. A gente já falou de movimento de caixa, controle de caixa, a gente falou de conceitos bancários, e semana passada de cheque, e hoje vamos dar continuidade a esse assunto, só que entrando numa outra linha, tá certo, pessoal? Então, todo mundo indo na página 26 para dar uma revisada, e depois que vocês venham aqui comigo, beleza? Vamos lá, então vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de hoje. O que vimos no conteúdo anterior? Vimos o que são cheques, para que são utilizados e como devem ser preenchidos, tá bom? A gente falou sobre vários tipos de cheques. Cheque cruzado, lembram? Como é que é o cheque cruzado? Tem na diagonal duas linhas e ele não pode ser sacado, só pode ser depositado. Outra coisa importante, o que é um cheque? É uma ordem de pagamento a prazo à vista. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá? Falamos também cheque ao portador, cheque nominal, é quando aí no cheque, tá, diz A, aí coloca o nome da pessoa, o nome da empresa, e aí nesse caso, pessoal, somente essa pessoa pode sacar e mais ninguém. Isso é para proteger contra roubos, contra perda, tá bom? Então o cheque nominal, ele é protetivo, tá bom? Cheque ao portador, tem um cheque administrativo, que é um cheque emitido em nome do próprio banco, tá certo? Enfim, gente, e nós falamos muito sobre ele, e o que ele ajuda? Ele facilita muito em transações de grande valor, o cheque, em transações de grande valor, onde você não tem que estar transitando na tua bolsa com muito dinheiro. Então, ele é um papel e você simplesmente vai ao banco, deposita ou saca lá. Então, tem as suas vantagens, mas eu falei também na aula anterior que esse cheque acabou ficando obsoleto em algumas empresas o seu uso. Algumas empresas o seu uso ficou obsoleto e hoje usa-se muito cartão de crédito, usa-se boleto, certo? E usa-se muito também o próprio débito, cartão de débito, né? Onde você também não anda com dinheiro. É só colocar o cartão e depositar. Mas, porém, cheque ainda é usado hoje em algumas empresas. Então, fica ligado, senhores
assistentes administrativos, porque vocês precisam conhecer, tá bom? E o que veremos hoje, galera? Hoje vamos tratar de cheque devolvido, tá bom? Vejamos quando isso acontece, quais são os principais motivos e os seus respectivos códigos. O que fazer quando isso ocorre, tá bom? Cheque volta, gente, tá? É o famoso cheque borrachudo, cheque sem fundo. Isso aí levou, é um dos motivos que levou muitas empresas a deixarem de utilizar, de aceitar cheque como forma de pagamento. Cheque borrachudo, cheque sem fundo, e isso dá muita dor de cabeça, tem que ligar para o cliente, tentar negociar aquela dívida, e às vezes um cheque que era para ser à vista vai ter que ser parcelado, tá certo, minha gente? Então, vamos lá. E aí eu começo com uma pergunta aqui interessante. Quais são os dados sobre cheques devolvidos no Brasil? Já que o nosso assunto é cheque devolvido, eu trouxe aqui para vocês uma estatística de 2018, do primeiro semestre de 2018, em relação a cheque devolvido, cheque sem fundos, tá bom? Vamos lá. Do total, olha só, atenção, gente, do total de 37.410.500 cheques, documentos compensados no país em julho de 2018. Então, toda essa quantidade aí foram cheques que foram compensados. O que é um cheque compensado? É um cheque onde você vai ao banco depositar ou sacar e ele tem fundo, tem saldo. De fato, ele foi pago. 37.410.500, tá? 684.887 cheques foram devolvidos, conforme o Serasa Experian. Serasa Experian é uma empresa que administra, gente, o nosso CPF, o nosso score financeiro. Quando uma conta não é paga, quando você não paga, ele administra isso aí. A questão do cartão de crédito, a questão do cheque, eles têm esses dados em relação aos bancos, tá? Então, de 37.410 que foram compensados, que foram até o banco, tá? Esse total de 684 mil voltaram porque não havia fundo, tá? Então, isso é sério. E por isso que a gente precisa ficar ligado em vários detalhes, beleza? Vamos lá, gente. O que é um cheque devolvido? É aquele que, por motivo determinado, não foi pago pelo banco e retido para devolução. Em primeiro momento, esse cheque, quando não tem fundo, ele vai ficar sempre à disposição do destinatário. Se alguém te der um cheque, e vai ao banco e não tem fundo, esse cheque, em primeiro momento, fica com você ainda. Para quê, professor? Para que você possa, posteriormente, tá, trocar ou negociar com aquela pessoa que te deu ele. Então, você vê o trabalho, a dificuldade, é difícil, ok? Então, o que significa CCF? Essas três siglas, três letrinhas, CCF, tá? Que tem a ver com os cheques. Vamos lá. Se um cheque seu for apresentado 2 vezes, foi a primeira vez no banco, não tem fundo, fica registrado um código lá, que eu vou te mostrar já já. E eu vou te perguntar isso aí, gente, lá no teu exercício, tá? Tanto isso aqui, ó, o que é um cheque devolvido, tanto isso aqui, o que significa CCF, você vai explicar com propriedade lá, beleza? E aí, ó, pela segunda vez você vai ao banco
e não tem fundo, o nome do emitente do cheque, ele vai ser registrado nesse cadastro de emitentes de cheques sem fundo. Gente, é uma instituição, é um órgão que cadastra o nome dos maus pagadores. Então, o seu cheque fica sujo, o seu nome fica sujo. Para quê? Olha aí, ó, em outros bancos, eles podem recusar a abrir uma conta para você, e essa restrição pode deixar ainda mais difícil o seu acesso ao crédito. Mas, olha, de praxe, olha aqui para mim, gente, olha aqui, Paulo, Luciana, Luciene, Josilane, Davi, Eric, Darlane, presta atenção. Geralmente, uma empresa que aceita cheque como forma de pagamento à vista ou a prazo parcelado, que seria o cheque pré-datado, tá? 30, 60, 90 dias, ela, antes de aceitar um cheque, ela vai aí nesse órgão, ela tem acesso a esse órgão aí, e ela verifica o seu histórico. Ela vai ver se você já alguma vez teve o seu cadastro inserido aí. E se tiver, meu filho, ela vai pensar 10 vezes antes de aceitar o seu cheque. É por isso que tem que prezar muito, tá bom? Pela manutenção do seu crédito. Olha aí, gente. E aí, outra pergunta. Quais são os motivos de devolução? Quais são os motivos? Para cada um dos motivos, existe um código que lá no CCF é cadastrado. O banco registra isso, tá? O código 11, ele diz o seguinte, refere-se à insuficiência de fundos na primeira apresentação. Não tem saldo, código 11. Código 12, insuficiência de fundos na segunda apresentação. Código 13, conta encerrada antes da emissão do cheque. Gente, são casos que o cara deu o cheque na praça, saiu espalhando o cheque, mas porque o talão ele é emitido durante a conta estar ativa. Se você solicitar, você é correntista, dono de uma empresa, ou pessoa física, jurídica ou física, é correntista, e solicita cheque, o que acontece? Ela libera um talão com 10 folhas, por exemplo. 10 folhas de cheque. E aí, o cara, mau caráter, espalha, cancela, fecha a conta, extingue, cancela a conta no banco, mas aproveita-se disso e sai comprando, espalhando o cheque. E aí, quando vai no banco, vai dar lá, conta encerrada, porque ele cancelou. Então, isso é um golpe estelionatário. Estelionatário é uma pessoa que comete um crime desse, tá bom? E o código 20, 28 e 31 é quando a folha de cheque ela foi cancelada a pedido do correntista. Só que cada um desses tem uma particularidade. O 20, 28 e 21, o 28 e 31 tem uma particularidade. O primeiro é quando o cheque não foi assinado, você não assinou o cheque, você emitiu, roubaram, você perdeu sua carteira, mas ele não foi assinado, porque tem gente que tem o costume, né, de deixar, o patrão tem o costume de deixar o cheque assinado, e ele confia em uma outra pessoa da empresa, do financeiro, para caso haja necessidade do uso, e ele não esteja na empresa, ele deixa vários cheques assinados, várias folhas de cheque assinados, para que aquela pessoa faça os pagamentos, certo? Então, nesse código 21, é quando você perdeu uma folha, pode ser uma folha, ou todo o talão, mas ele não foi assinado, foi roubado, perdeu, aí vai lá, você liga para o banco e o banco vai automaticamente
cancelar aquela folha de cheque. O 28 é quando você assinou, como eu expliquei agora, e roubaram ou perdeu. E o 31 é quando houve extração desse cheque. Por algum motivo você teve que cancelar, tá? Todo aquela folha, aquele cheque, motivos particulares de vocês, tá certo, gente? Então, chegamos aqui no final do nosso conteúdo e hoje o que você aprendeu? O conceito de cheque devolvido, vou perguntar para você lá no seu exercício, o conceito de CCF, tá? E motivos de devolução de cheques, tá bom? Gente, tudo isso, esses dois conteúdos da semana passada e a de hoje, foi justamente para trazer esse entendimento de como se trabalha com cheque hoje, porque tem muitas empresas que trabalham sim. E aí você precisa entender como é que é o cheque pré-datado, o cheque nominal, o cruzado, para que você trabalhe com qualidade. Tudo isso, gente, é voltado para vocês no mercado de trabalho. Ok? Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, vamos interagir no grupo, vamos perguntar, vamos lá chacoalhar esse grupo sempre no horário de aula. Quando é a nossa aula, gente? Todas as quartas-feiras eu estarei pela parte da manhã à sua disposição para esclarecer, tirar dúvidas e ajudar vocês, tá bom, gente? Então, e agora, o que vamos falar no conteúdo da semana que vem? Vamos falar de documentos da área financeira, que são vários documentos, duplicata, boleto. Opa! Vou parar aqui e deixar para falar mais desse assunto no próximo encontro, tá bom, minha gente? O último aviso para vocês aqui é para dizer que o pessoal do CRA vai encaminhar esse conteúdo para vocês e juntamente com eles já vai o quê? O exercício. Galera, por favor, vamos ser ágeis. Gente, vamos ser ágeis. Não vamos deixar para o último dia. Não vamos deixar para a última semana. Isso prejudica você, prejudica a gente, atrapalha, enfim. Vamos ser rápidos, vamos ser ágeis, vamos responder hoje mesmo, no mesmo dia, tá bom? Porque isso faz parte, gente, de uma das qualidades de um grande profissional. E vocês estão aqui na nossa escola, sendo formados para serem profissionais diferenciados, tá bom? Gente, um beijo no coração. A gente se encontra nos grupos e aqui no próximo encontro. Um abraço. Fiquem com Deus.